Mãe solteira enfrenta dificuldades, mas uma descoberta a faz repensar seu futuro. Clara nunca imaginou que acabar em uma cidade que não conhecia fosse o menor de seus problemas. Só queria fazer o melhor para seu filho, Miguel. Depois de perder o emprego em uma empresa que se dizia inclusiva, a realidade se transformou em um pesadelo. O frio da rua cortava como uma faca, e a solidão se arrastava ao seu lado, pesada como uma âncora que a puxava para o fundo. Sem um lugar para ficar, apenas vagava pelas calçadas, o olhar perdido nas vitrines tão brilhantes e acolhedoras, mas inalcançáveis. Foi em uma pequena loja de antiguidades, com as janelas empoeiradas e a porta rangendo, que tudo mudou. O cheiro de mofo e velharias a envolveu, um convite para deslizar pela história. À primeira vista, era apenas mais uma loja esquecida por tempo e pessoas, mas algo chamou sua atenção. Um amuleto antigo, pendurado entre colares e relógios partidos. Brilhava com uma luz peculiar, quase hipiná. Não fazia ideia do que aquilo significava, mas em seu peito uma pequena chama se acendeu. Ao voltar para seu minúsculo apartamento, lotado de caixas e poucos móveis, ela olhou para o amuleto em sua mão. Era uma peça enigmática, feita de um metal escuro, com símbolos que pareciam dançar sob a luz fraca. Clara dormiu abraçada a ele, sentindo o peso de suas preocupações se dissolver na penumbra. Naquela noite o sonho a atingiu como um furacão. Uma visão de sucesso, de poder e realização. Clara, vestida com um elegante vestido, recebia prêmios, sorrisos, aplausos. Mas em cada imagem luminosa havia uma sombra. Medos a perseguiam, a perda, a traição, a angústia de deixar Miguel para trás. Foi acordada por um grito desesperado, seu próprio. O amuleto chacoalhava em sua mão, como se estivesse vivo. Nos dias seguintes, as visões continuaram, cada vez mais vívidas, e se o amuleto quisesse revelar um segredo. Clara se viu em uma posição que nunca imaginou, uma empresária respeita. Mas então, como se saído de um pesadelo, a sombra do seu passado apareceu. Ricardo, um antigo amor abandonado e cheio de rancor, ressurgiu. Seu olhar era um veneno, cada palavra uma arma. Ele não queria que Clara seguisse em frente. Queria, na verdade, arrastá-la de volta à escuridão. Clara estava em uma encruzilhada. Seria capaz de arriscar tudo pela promessa daquele futuro brilhante? Mas e Miguel, seu filho? Uma onda de dúvidas a assolou. Enquanto as visões a consumiam, o tempo escorregava entre seus dedos. Um futuro melhor ou a segurança do presente? A tensão apertava seu coração como um nó. Ela sabia que a hora de decidir se aproximava. O que estava disposta a fazer para proteger a vida do filho e sua própria essência? A realidade da luta estava batendo à porta, e cada batida ecoava como um aviso. Clara precisava agir, antes que tudo fosse embora. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava em uma encruzilhada. A pressão em seu peito se intensificou. A imagem de Miguel sorrindo, despreocupado, se misturava com as visões que o amuleto lhe trazia. A dúvida a consumia. O telefone tocou. O som agressivo cortou o ar silencioso. Era uma mensagem de Ricardo. Precisamos conversar. Agora, um frio percorreu sua espinha. Clara hesitou. O passado não estava pronto para deixá-la em paz. Ela respirou fundo e decidiu que não seria capaz de enfrentar isso sozinha. Pegou o amuleto e saiu de casa. A noite envolvia a cidade em um manto escuro, as luzes piscando como estrelas mortas. O caminho até o café, onde encontraria Ricardo, parecia interminável. Cada passo pesava como uma âncora. O que ele queria?
O que poderia ter de bom ali? Ao entrar, o barulho de conversa e os cheiros de café fresco quase a atordoaram. Ricardo estava sentado em uma mesa no fundo. A expressão era um misto de raiva e tristeza. Ele a viu e seu olhar se transformou. Não era apenas rancor. Havia algo mais. Clara se aproximou, o coração acelerado. Clara! Sua voz era intensa, quase implorando. Você precisa saber a verdade. O que poderia ser tão importante? As palavras saíram de sua boca como veneno. Fui eu quem fez você perder seu emprego. O mundo dela parou. O tempo congelou. O quê? As palavras mal saíram de seus lábios. Você? Como você pode? O nó na garganta se apertou. O ar se tornava denso, irrespirável. Eu tinha um amigo. Ele me disse sobre suas faltas, sobre como você não se encaixava no que a empresa queria. Eu te empurrei para fora. A confissão veio como um soco no estômago. O rosto de Ricardo estava distorcido entre a culpa e a satisfação de ter revelado o segredo. Eu queria te proteger de um mundo que eu pensei que era cruel demais. Proteger? O riso ácido escapou dela. Essa era a sua ideia de proteção? Os olhares dos outros clientes pareciam pesados sobre ela. Sussurros e murmúrios que penetravam na carne. Clara, você não entende. Eu queria que você visse a realidade para não ser enganada como eu fui. Ela balançou a cabeça, a raiva subindo como uma chama. Você se acha o Salvador? Olha onde estamos. Eu perdi meu emprego, tô lutando para criar nosso filho e você acha que isso é proteção? Você só queria me ver sofrer. Ele levantou as mãos, mas Clara não queria mais ouvir. O peso da traição era insuportável. Nesse momento, um grito cortou o ar. Uma mulher aos berros entrou pela porta. Socorro! Ele foi levado! Meu marido foi sequestrado! A confusão tomou conta do café. Alguém puxou o telefone, outros se levantaram, mas um sentimento de pânico tomou conta do ambiente. Ricardo, alarmado, virou-se para Clara. O que isso significa? O que está acontecendo? Foi então que Clara viu sua vida inteira desmoronar diante dela. A mulher, descontrolada, começou a olhar para cada rosto. Quando seus olhos encontraram os de Ricardo, uma onda de reconhecimento passou entre eles. Você tem que me ajudar. Você sabe onde ele está. O pânico subiu pela garganta de Clara. Que segredos mais estavam escondidos? Os murmúrios aumentaram. A tensão se tornava palpável. O passado de Ricardo, suas ações, o amuleto que parecia agora tão distante de trazer esperança, tudo estava se conectando de forma perigosa. Clara precisava entender. Mas como? O que mais ele não havia contado? O futuro que ela tanto desejava estava se esvaindo, e ela estava prestes a descobrir que os laços que aprendiam ao passado eram mais fortes do que imaginava. Ela olhou para o amuleto. A luz que antes parecia acolhedora, agora parecia uma armadilha. As sombras do passado dançavam à sua volta. E a verdade, essa era a última coisa que ela queria encontrar. Clara olhava para Ricardo, o coração disparado, enquanto a mulher do lado de fora do café gritava por socorro. O choque que sentia só aumentava com a presença do passado. E o que mais o homem ao seu lado escondia? A expressão de Ricardo mudava, de raiva para desespero, enquanto a mulher se aproximava sem parar. Por favor, você precisa me ajudar. Ele pode estar em perigo. Clara não entendia. Paralisada, observava a cena se desenrolar. A mulher era uma estranha, mas algo no olhar dela a fazia imaginar um vínculo com Ricardo. Algo que ele não havia mencionado. Quem foi sequestrado? Clara não conseguia esconder a ansiedade em sua voz. É o Lucas, meu marido. Ele é sócio do Ricardo. A revelação caiu como uma bomba. O ar ficou pesado. Clara olhou para Ricardo. Sua pele estava pálida, seus olhos fixos na mulher, como se tudo estivesse desmoronando. Você nunca me disse que tinha um sócio, Ricardo. Nunca foi relevante.
Ele gritou. Mas não havia convicção em suas palavras. Era claro que havia mais nas sombras do passado dele. A mulher, se aproximando mais, insistia. Você tem que me ajudar. Ele estava trabalhando em um negócio perigoso. Meu Deus, o que eu vou fazer? Claramente, Clara não fazia ideia do que se passava. A mente dela corria em alta velocidade. O amuleto em sua bolsa parecia pulsar, como se quisesse se manifestar. O que poderia estar acontecendo? Os pensamentos de um futuro brilhante estavam se desvanecendo como açúcar em água. Como você se envolve nisso, Ricardo? O tom de Clara era cortante. Ela precisava de respostas, não de mais segredos. E a pressão em seu peito grudava como um manto pesado. Não havia tempo a perder, e os olhares ao redor se tornavam mais intensos. Outros clientes, antes alheios, agora prestavam atenção na cena, murmurando entre si. Essa é a Clara, não é? Isso é só um enredo de filme, sério? Risos nervosos soaram. Ricardo desviou a atenção deles, olhando fixamente para Clara. Foi ele quem me puxou para o lugar em que estou. Eu não queria que você ficasse presa nisso também. A culpa na voz dele o tornava pequeno, enquanto a mulher implorava. Lembre-se de quem realmente somos. Precisamos fazer algo. Em meio ao caos, Clara sentiu algo, não um peso, mas uma faísca. A memória dela e de Ricardo juntos, suas esperanças e o que poderia ter sido, mas o passado a encurralava. Você me empurrou porque tinha medo de eu descobrir a verdade, não é? Ela falava em um sussurro tenso. Não posso estragar a vida do meu filho. Não posso. A afirmação de Clara era quase um grito, uma explosão interna. E então, no meio do tumulto, seu celular vibrou em sua bolsa. Uma mensagem. Clara não podia desviar os olhos. O nome mais temido surgiu na tela. Miguel. Era uma mensagem curta, mas a única coisa que Clara leu foi: Mãe, preciso de você. Uma onda de pânico a varreu. A vida que ela tentava reconstruir, a promessa de um futuro melhor, algo estava perigosamente errado. O passado estava chegando de um jeito aterrador. Ricardo se aproximou, mas ela se afastou, o medo transbordando. Clara, Ele parou quando viu sua expressão. O que foi? Nada, não quero ouvir. A única coisa que importa agora é o meu filho. E foi nesse instante que as luzes do café começaram a piscar, uma eletricidade no ar como se um prenúncio de algo maior estivesse nascendo. De repente a porta se abriu de uma vez, e uma figura bem conhecida surgiu na entrada. Com uma arma em punho e um sorriso sombrio. O que está acontecendo aqui? O mundo de Clara desabou. A pessoa que ela menos esperava tinha voltado. Antes que ela pudesse sequer entender o que estava acontecendo, tudo gira e as sobras do passado estavam prestes a se estabelecer em seu presente de maneira obscura e aterradora. O futuro era um mistério que apenas começava a se desdobrar, e Clara se viu murchando sob o peso dele. O que tudo isso significava? Ela precisava de respostas, e rápidas. A figura à frente do café parecia um vendaval. Clara estava paralisada, sua mente uma tempestade de incertezas. Ricardo a olhava com uma mistura de confusão e medo. A mulher ao lado, desesperada, ainda gritava por socorro. Suas palavras cortavam o ar como facas. Quem é você? A mulher interpelou, focando no homem com a arma. O café inteiro parecia respirar em uníssono, todos prontos para um confronto. As vozes diminuíram. O buzz da conversa deu lugar a um silêncio absoluto, pesado e tenso. Não se aproxima, Ricardo gritou. Mas o homem avançou, com um sorriso maligno que fazia o coração de Clara disparar. Você me deve, Ricardo. As palavras eram como o veneno que escorria da boca do desconhecido, uma revelação que pisoteou toda a realidade que Clara tinha conhecido. Você não vem aqui, não agora. Ricardo tentava se defender, mas a expressão no rosto dele mudava. O choque se transformava em desespero. Clara sentiu um nó se formar em sua garganta. O amuleto em sua bolsa parecia pulsar, como se estivesse chamando sua atenção. Mas não havia tempo. O homem se aproximou ainda mais, a arma em sua mão tremia, e tudo o que Clara sentiu foi uma onda de adrenalina subir. Diga o que ele quer saber,
ou eu vou torná-la um exemplo. A ameaça pairava no ar. O café começou a ficar claustrofóbico. Todos observavam. Alguns já haviam se levantado, mas estavam presos na própria inércia. As murmurações tornaram-se ecos, refletindo a tensão no ar. Eu não disse nada para você, Ricardo retrucou, embora a voz estivesse balançando. Clara olhou para ele, achando difícil acreditar que o homem que ela conhecia tinha tanto a esconder. Ele não era apenas Ricardo, o ex-amor. Ele era alguém que estava profundamente envolvido em algo que ele nunca mencionou. O passado, agora, estava se revelando em um flash aterrador. Então, a mulher do lado de fora gritou novamente. Clara se voltou para ela, a angústia estampada no rosto. Ele corre perigo. Precisamos fazer algo. A força e a determinação que emanavam dela despertaram algo em Clara. O homem com a arma fitou a mulher. Você não sabe do que está falando, sua tola. O desprezo na voz dele era inconfundível. Mas então, para surpresa de todos, ele focou em Clara. Você, garota, o que você sabe sobre ele? Foi como se um raio tivesse atravessado o cérebro de Clara. As palavras do amuleto ecoavam, como se ela estivesse mais conectada com isso do que imaginara. Eu só quero o bem do meu filho, disse, confusa. O homem deu um passo em sua direção, seus olhos afiados como uma lâmina. Seu filho? Você acha que ele é importante? O homem riu. Um som cruel que balançou Clara para frente e para trás. A resposta pode custar a vida dele. Naquele momento, tudo estava se entrelaçando. O amuleto que trazia esperança agora parecia um peso. As sombras do passado enredavam Clara. E um pensamento gelado apareceu. O Ricardo que eu conheço, o que você tem a ver com tudo isso? Ele hesitou, uma fração de segundo. Mas foi o suficiente para criar uma fissura. Eu só queria proteger você. Mas você não entende. A verdade é muito pior do que você imagina. E nesse instante,